Opa, 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 opa. Segundou, né? Segunda-feira é sempre um dia complexo e eu coletei as perguntas da galera de todo fim de semana e a semana passada, dos amigos, dos alunos e daqueles que estão interessados no mercado. E condensei aqui para ver se a gente consegue fazer um review geral da situação dessa abertura de hoje, né? Daqui a mais alguns minutos o mercado americano de ações está abrindo, o Brasil já abriu, nada muito expressivo por agora, vamos esperar o mercado americano abrir. Então fica comigo até o final que eu vou tentar explicar o que é que pode acontecer aí ao longo dessa semana e um fato interessante que está acontecendo entre Brasil e Estados Unidos, que é o descolamento da Bolsa Brasileira dos mercados internacionais. Fica comigo! Bom, então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês a minha tela. Que eu tenho uma ferramenta que eu gosto bastante de usar. Tá aqui. Chama-se Market 24-Hour Clock. Essa ferramenta me ajuda e ajuda os meus alunos também pela diferença de fuso horário que nós temos entre os países. No caso, nós estamos aqui, eu estou em Londres. Alguns dos meus alunos estão aqui em Londres também, outros na Europa, alguns no Brasil. E a maior parte de nós opera Estados Unidos e Brasil. Muito poucos operam aqui em Europa. E também tem o mercado de criptomoedas que alguns alunos gostam bastante também, fora outros que gostam do mercado de Forex. Então o método serve para qualquer tipo ou classe de asset, tá? Bom, e aqui mostra nesse relógio mostra a hora de abertura das principais bolsas do mundo em relação ao país que você está. Aqui, como eu estou em Londres, o meu relógio está setado para mostrar os ponteiros setados para mostrar Londres. Então, daqui a pouco, em mais alguns minutos, começa os mercados americanos de ação. Chicago, Nova York, Toronto no Canadá, Brasil já começou, já está rolando. Toda vez que o ponteiro da hora bate em um desses boxes aqui, significa que aquele mercado está abrindo. Então, opa, aumentou aqui. Então ele já passou lá, Sydney já passou, já fechou, entre outras bolsas aí, como Hong Kong, Xangai, Tóquio, já passou, já fechou e já estamos moendo aqui outros mercados iniciando aí. A gente já tem mais ou menos o histórico do que é que aconteceu lá na Ásia e agora vem Londres, já começou, já está moendo também, Suíça, Alemanha, Rússia, tudo isso já começou, já está praticamente no final do mercado de ações, né? Mas o mercado futuro praticamente continua 24 horas por dia. Mas explicando essa ferramentinha, uma dica importante aí para vocês, vamos para o que realmente interessa, vamos para os gráficos. Eu preparei aqui esse template para mostrar para vocês alguns dos principais índices mundiais, tá? Os índices que realmente movimentam dinheiro no mundo afora. Aqui eu coloquei em primeiro lugar, na minha tela aqui da plataforma TradeView, essa sim eu recomendo para todos os meus alunos. Na plataforma TradeView, no meu pacote, eu tenho a possibilidade de colocar até 8 gráficos numa tela só. Então eu selecionei 6 índices aqui. Um deles, que é o principal, que eu mais gosto de operar, que é o Nasdaq. Aqui na Europa conhecido como NAS 100, mas lá nos Estados Unidos, no CME Group, o código dele é MNQ, ok? O MNQ, M de microcontrato, o contrato em si é NQ. Aqui desse lado nós temos o S&P 500, que o código dele é ES,
e como é o micro, que aqui eu estou colocando o gráfico do micro, então ele vai o M na frente, MES, MES, o S&P 500. Aqui no meu lado direito tem mais um gráfico que é o Dow Jones. Então, ou seja, mais outro índice relevante e dos mais importantes do mundo nos Estados Unidos. Aqui embaixo já tem o Russell 2000. O que é o Russell 2000? É um índice americano também. Porém, enquanto esses três índices aqui de cima nós temos as maiores empresas dos Estados Unidos, como é no Nasdaq 100, as 100 maiores empresas de tecnologia, onde está lá Tesla, Facebook, Google, Instagram, entre todas as outras, estão aqui dentro do Nasdaq. Do S&P 500 e do Dow Jones, nós temos as empresas mais antigas listadas antes do aparecimento da Bolsa Eletrônica Nasdaq. Então aqui nós temos empresas mais antigas, né? Empresas do ramo industrial, no S&P 500, 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e no Dow Jones, boa pergunta, o Dow Jones eu não lembro quantas empresas são, mas se não me engano são 1.000 empresas, depois eu olho para vocês, tá? O Russell 2000, ele tem 2.000 empresas, só que aqui tem uma grande diferença. Enquanto os três aqui de cima são as maiores empresas dos Estados Unidos e do mundo, aqui são as 2.000 menores empresas small caps, que a gente chama, ou penny stocks, ou small caps está relacionado a pequenas empresas, né? E penny stocks está relacionado a ações que valem centavos. Então esse índice aqui mostra basicamente 2.000 pequenas empresas dessas. Esse aqui mais central é o índice FTSE 100 FTSE 100, que é das 100 maiores empresas do Reino Unido, né? E aqui do lado direito nós temos o nosso IBOV, que é o índice do Brasil com as maiores empresas listadas no Brasil, onde aqui tem Petrobras, Vale do Rio Doce, Uzi Minas, Gerdau, os bancos, os maiores bancos, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, entre outros bancos listados aqui nesse índice. Então, o que é que acontece? Olha, eu quero mostrar aqui para vocês como o efeito político ou notícias interfere no mercado. Então, aqui nos três primeiros índices aqui de cima, é possível observar que ao longo das últimas semanas, todos esses gráficos são gráficos semanal aqui, ok? Todos esses gráficos mostram gráfico semanal. E eu vou fazer uma linha aqui da última tendência, e vocês vão ver que todos esses gráficos nas últimas semanas têm mostrado alguns com uma perna maior, outras com uma perna menor, mas todos eles nas últimas semanas têm subido. Agora vamos ver o nosso amigão Brasil na contramão, caindo. Aqui nós temos o efeito das eleições que causou um impacto severo aí na nossa bolsa, e devemos aguardar aí os próximos passos para ver o que é que vai acontecer, né? Por enquanto, muita instabilidade, muita notícia para lá, muita notícia para cá. Como nós não temos todas as informações para tomar uma decisão com base em uma notícia, que aparentemente é boa, mas que o mercado de repente pode entender como negativa, e uma notícia negativa que aparentemente no nosso ponto de vista é negativo, o mercado de repente assume como sendo algo positivo. Então, como nós não temos essa bola de cristal e nós evitamos o jogo, eu acho que é muito imprudente entrar nesse papel e nesses ativos com uma expectativa longa. Porém, se você me diz, vou entrar aqui para pegar alguns pontos, 100 pontos, 200 pontos, 300 pontos na Bolsa Brasileira, tá, vai embora. Pica o dedo, é lá mesmo, dá para fazer. Agora, entrar esperando uma movimentação maior, com mais tranquilidade,
esqueça, né? Então, eu vou dar uma passada rápida por esses índices e mostrar para vocês algumas outras coisas. Depois, no final, eu vou falar um pouquinho também sobre as criptomoedas, Bitcoin, fazer uma rapidinho por elas. E vou falar também uma pergunta comum dos meus alunos que normalmente enviam dinheiro para o Brasil, é justamente sobre a Libra Real Libra ou Libra Real, qual é a tendência desses últimos dias, ok? Bom, então vou falar. A maior parte dos meus alunos opera Nasdaq junto comigo e eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Não vou fazer uma análise completa até os 15 minutos, porque aí demoraria muito tempo e a gente perderia o foco, que é esse overview da semana, tá? E mais do que isso, eu quero mostrar para vocês, sobretudo, um fato muito interessante. Os indicadores técnicos e ferramentas técnicas, eles têm uma precisão maior em determinados índices e determinados papéis. Alguns alunos me perguntam, por que o Nasdaq? 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 Não é melhor a gente ir no S&P? Não é melhor a gente ir no Dow Jones? Não é melhor a gente ir no índice do Brasil? No primeiro momento eu digo o seguinte, confia em mim. Mas ao longo das aulas na mentoria eu vou dando elementos para eles confiarem mais em mim e não mais do que isso, aliás, mais do que isso, para eles poderem tomar a decisão própria, se libertarem da minha influência e tomar sua própria decisão com base naquilo que vocês estão vendo, ok? Então eu vou começar aqui com ferramentas muito simples que os meus alunos já conhecem. Uma delas é uma ferramenta proveniente de Fibonacci. E eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu vou colocar o Fibonacci aqui no gráfico semanal, partindo deste fundo até esse topo aqui, que foi o topo histórico em novembro de 2021. E vou arrastar aqui para frente para essas linhas aparecerem lá na frente. Então, nessa ferramenta que eu usei aqui, que é a retração de Fibonacci, ele me mostra o seguinte: depois dessa subida, é natural que o preço dê uma respirada, volte um pouco para tomar fôlego de novo antes de lançar uma onda mais agressiva de subida de novo. E essa ferramenta de Fibonacci, ele mostra exatamente onde é esse ponto que o preço vai descansar, onde que na maior parte das vezes esse preço descansa, e volta a ter uma tendência de alta. E da mesma forma ele mostra o seguinte: se romper esse ponto, aí realmente, se romper esse ponto, essa região, realmente ele quebrou essa tendência de alta que veio aqui atrás. E a ferramenta de Fibo Retracement, ele mostra que dois pontos importantes, na verdade 3 pontos importantes que o preço deve tocar quando começa a corrigir no 0,382, ou seja, são 38,2 de Fibonacci. E olha que o preço veio e bateu aqui basicamente na mosca. Vou ampliar o gráfico aqui para vocês verem. Cara, de boa, é mosca, bateu na mosca. Então, para quem entrou apostando na queda aqui, nesse ponto aqui mais ou menos, podia ter deixado a ordem dele aqui um pouquinho antes dessa faixa e tinha feito um excelentíssimo negócio. Ficou um gapzinho aqui de nada na mosca. Isso aqui a gente considera no mercado na mosca, tá? E aí ele subiu mais um pouquinho, eu vou mostrar que é previsível que ele suba até aqui. E aí ele foi e deu mais um shot. Na primeira vez que ele deu o shot, mais outro shot para baixo, ele teria que bater aqui nos 50%, 0,5 de Fibonacci. Cara, na primeira vez que ele tentou, ele bateu. Aqui foi realmente, aqui foi mais do que na mosca, tá? Aqui foi perfeito. Bateu, depois zigue-zagueou, tentou ir para baixo, não foi, voltou. E eu vou mostrar daqui a pouco para vocês por que ele parou aqui de volta. E aí ele deu o terceiro shot. Então, dentro da metodologia, um dos primeiros temas que a gente estuda na nossa mentoria são as ondas de Elliott.
E Elliott diz que o mercado faz normalmente 5 ondas. Então aqui nós temos uma, aqui nós temos duas, aqui nós temos 3 ondas, aqui nós temos 4 ondas e aqui nós temos 5 ondas. Ou seja, Elliott disse 5 ondas e Fibonacci diz, normalmente essas 5 ondas vão bater nesses 3 pontos. No 0,38, depois no 0,5 e depois no 0,61.8. Foi o que fez? Na mosca. Na mosca. 1, 2, 3, 4, 5. Cumpriu o que fez e todas as vezes cumpriu na mosca. Então prestem atenção. Nasdaq, ok? Agora eu vou tirar aqui essas 5 ondas e vou mostrar outra coisa. Claro que eu estou simplificando muito isso aqui para vocês, tá? E agora nós temos, vou usar uma outra ferramenta com vocês, que é uma das ferramentas que mais me ajuda e que eu mais gosto, que é a ferramenta VWAP ancorado. A VWAP ancorada, ela delimita aonde esse preço pode chegar, até onde esse preço pode chegar e falhar nos testes de topos e fundos. Então, nesse caso aqui, a partir do momento que eu identifiquei que o preço não quis renovar esse topo, ele tem que parar em um determinado ponto para eu tomar a decisão de dizer o seguinte, parou a subida ou parou a caída, certo? E aqui exatamente ele fez isso, ele fez o primeiro shot para baixo, depois ele fez um novo shot para cima e observe que ele não rompeu esse topo anterior. E aí ele começou a cair de novo. Então, uma vez que o preço bate nessa linha vermelha aqui, que é a VWAP ancorada, aqui a gente toma a decisão imediatamente. Falhou no teste do topo. Se falhou no teste do topo, aqui está iniciando uma correção. É uma possibilidade de nós iniciarmos uma operação vendida, que nesse caso aqui, nesse primeiro momento, é uma operação de contratendência, mas o stop é minúsculo, Vou colocar aqui para vocês uma outra ferramenta, deixa eu ver se essa aqui é short ou é... Não, essa aqui é long, e vou colocar aqui uma ferramenta short. Vou colocar aqui no final dessa consolidação aqui, um início de operação. Vou mostrar aqui para vocês onde seria o nosso possível stop e vou mostrar aqui para vocês qual foi o objetivo até chegar no 161.8, que é exatamente aqui nessa linha azul. Isso dá para a gente uma operação de um pouco mais de longo prazo de 3.558 pontos. Isso significa que eu poderia ter arriscado $200 e ter tirado daqui $7.000. É isso mesmo, $200, que é a alavancagem mínima para você entrar no contrato como esse. E quanto tempo durou essa operação, Rodolfo? Vamos ver aqui. Vamos marcar aqui porque ela terminou aqui, ó. Essa operação teve uma duração de... Ué, não está aparecendo aqui. Não está aparecendo aqui, mas eu tenho outra ferramenta, eu tenho que habilitar lá para a gente não perder tempo, eu vou usar outra ferramenta aqui. Marcou errado. Marcou errado, vamos lá. Marcar daqui até aqui foram 287 dias. 287 dias é praticamente um ano, né? Mas tudo bem, nada mal para quem colocou lá $200 e tirou de lá $7.000. Nada mal para isso, né? Vamos ver aqui. Preço... Não, peraí, eu olhei em outro lugar. Naquela hora eu estava olhando um número diferente. Aqui o PL, vamos conferir, vamos apagar, vamos fazer de novo. No rompimento dessa barra amarela para baixo, um stop em cima dessa linha vermelha e um lucro aqui embaixo nessa linha azul, que é o Fibo Retracement, nesse ponto aqui que ele bateu na mosca.
são 5.174 pontos, ou seja, em 287 dias essa operação deu 287 pregões. Isso aí vai dar um ano e um pouquinho, certo? Isso aqui foi de 3 de janeiro de 2022 até agora 10 de outubro de 2022. São 8 meses, 10 meses de uma operação só, 10 meses. Nós arriscaríamos, nós colocamos um risco aqui de 944 pontos, que em nenhum momento ele chegou a ameaçar esse risco aqui, mas nós fomos buscar 5.175 pontos, que isso dá um risco-retorno de 5,48. Presta atenção, lá na mentoria eu ensino para vocês, isso aqui a gente chama de Risk Reward. Se esse Risk Reward for maior que 1, onde você ganha mais do que você perde, é possível que você seja lucrativo no mercado. Se você tiver um Risk Reward acima de 3 para 1, você é altamente lucrativo no mercado, você pode viver do mercado. E com uma operação dessa de 5,48 para 1, você é mais lucrativo do que 95% dos trades do mercado. E precisa de muito tempo para fazer uma operação dessa? Não, não precisa, você só precisa ter paciência. Foi um ano todo em que você colocou ela para entrar nesse com um contrato $200, talvez teria que ter aí uma garantia de uns $1.000. Vamos colocar uma garantia de $1.000 e vamos arriscar um stop de $1.000 que não precisa ser assim. Depois eu mostro para vocês que esse stop tem que ficar no gráfico de 15 minutos e é um stop muito menor do que isso. Não seria um stop de no máximo $250. E aqui nós estamos com um retorno de 5.174 pontos, que isso aí dá $10.300, ou seja, são $2 por ponto. Para quem colocou $250, arriscou $250, tirar lá no final de 10 meses $10.000, para que eu vou arriscar o meu dinheiro em criptomoedas? Para que eu vou arriscar o meu dinheiro em shitcoins, que são essas moedinhas que o pessoal cria para pirâmides financeiras? Para que eu vou colocar meu dinheirinho na máquina caça-níqueis dos opções binárias? Para que eu vou ficar fazendo forex e ficar brigando com o mercado descentralizado? Se aqui nós temos um mercado altamente previsível, com uma liquidez gigante e com uma assertividade alta, e vou arriscar em todas essas coisas que não tem sentido, mas faz muito sentido para algumas pessoas investir nesses mercados. E agora eu vou mostrar mais outra coisa, que não é só uma simples coincidência de Fibonacci. Eu vou colocar aqui para vocês mais outra ferramenta de Fibonacci. Eu vou tentar prever qual seria essa correção ABC. Aqui nós temos a pernada A, aqui nós temos a pernada B e aqui nós temos onde seria o ponto da pernada C. Eu vou ocultar essa ferramenta aqui agora, a retração, para não ficar muita coisa no gráfico. Então, ou seja, considerando que essa é uma correção ABC, lembra que eu fiz onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5? Isso é Elliott. Agora eu vou considerar Down. E Down diz que toda correção faz uma correção ABC. Nesse momento ele está batendo, ele bateu inicialmente, olha só aqui, bateu praticamente na mosca, tá? Isso aqui pra gente é considerado mosca. Se eu tivesse usado Fibonacci de uma outra forma, teria batido na mosca também. Então eu teria saído nesse primeiro momento aqui já com um lucro, 6 meses com 70% do lucro que poderia tirar com muito menos tempo, certo? Bom, mas vamos assim, vamos esperar, confio que o mercado ainda não parou de cair, porque o mercado só para quando ele testa o topo ou quando ele testa o fundo. Então aqui ele ainda não testou
enquanto o mercado estava aqui nessa situação ainda acontecendo, eu não sei o que é que acontece para cima, eu tenho que esperar que ele vai vir testar esse fundinho aqui de novo. Eu não sei o que é que vai acontecer, mas eu sei que normalmente o mercado vem testar esse fundo. Opa, tá vindo testar esse fundo. Vamos lá, eu vou colocar a minha ferramenta aqui, que é a nossa VWAP ancorada, para saber até onde ele deve testar esse fundo ali. Então vamos lá, coloquei ela, bom, aqui era o lugar onde ela deveria parar de cair. Muito bem, começou a parar de cair aí, mas eu tenho que esperar 2 semanas mais para garantir que ele realmente parou. E 2 semanas depois, o que ele fez? Rompeu. Continuou rompendo, então, ou seja, a festa da queda ainda não acabou. Não acabou e continuou caindo. Até que chegou um momento que parou de cair. Né? Alguns meses atrás, dia 3 de dezembro, dia 3 de outubro, parou de cair. Tá aqui, ó. 3 de outubro, olha aqui embaixo, 3 de outubro. Parou de cair novamente. Então, o que é que eu faço? Vamos arrastar essa ferramenta de novo aqui para baixo. E agora vamos ver o que é que vai acontecer nas próximas semanas. Bom, eu sei que ela vai subir, como todas as vezes, vai descer, e em algum momento ela tem que parar de cair, como aqui parou de subir, para eu acreditar em comprar. Aqui ele até fez, bateu na linha azul aqui, tá? Porém, foi muito rápido isso, foi 1, 2, 3 semanas depois. Eu não gosto desse teste com menos de 5 a 7 semanas, tá? E é muito fraco. E o ideal é que chegue lá perto das 10, 12 semanas. O teste, quando acontece entre 10 e 12 semanas, de 7 a 12 semanas, ele é um teste que a gente pode confiar bastante. Como foi aqui em cima. Aqui em cima ele fez o teste em 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Foi um teste curto, mas beleza. Já fez o que a gente queria que ele fizesse. Aqui embaixo não, ele testou com 3 semanas. Se 5 já não é tão bom, 3 é muito pior, tá? E aí ele veio e continuou, testou, continuou subindo, mas olhe aqui onde estamos hoje. Perdeu bastante força, já tem 3 semanas que ele não faz movimentações significativas. Faz muito bem. Toda vez que ele testa nessa linha vermelha, certo? Aqui ele nem chegou a testar essa linha vermelha. Eu vou colocar aqui outra linha vermelha dessa, que foi no segundo ponto de teste, para nós vermos o que é que ele vai, aonde ele vai mostrar para a gente um outro teste. Testou aqui, né, essa segunda linha, testou, bateu aqui em cima, que era o previsível, veio até um pouquinho, eu aceito que ele chegue até essa linhazinha, é uma região. Eu aceito que ele chegue até essa linhazinha mais clara aqui de cima, que é o desvio padrão de 0,9 que a gente usa no método que nós usamos. E aí ele voltou, perdeu novamente esse teste que fez, e aí fez o que a gente queria, tudo muito previsível. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar essa daqui, porque já testou mesmo, não preciso deixar ela lá. Vou arrastar ela aqui para baixo, para não usar outra e não ficar perdendo tempo depois para apagar. Olha só onde é que ela está agora, pessoal. Bateu ou não bateu na mosca? É na mosca ou não é? Estou falando Nasdaq. É na mosca ou não é? Bateu na mosca. Quem coloca suas ordens de saída, depois que entra na operação, coloca suas ordens um pouquinho abaixo, um pouquinho acima ou na mosca, sai praticamente maximizando em 100% a lucratividade. E agora ela está cochilando aqui nesse momento. Para mim, considero testado. Ficaria muito feliz se ela continuasse fazendo o que ela vem fazendo nos últimos meses todos. Não só nos últimos meses, mas nos últimos anos. E se também não for, não tem problema nenhum. A gente tem 2 botões aqui, ó. Se for para cima, a gente vai no azul, compra. E se for para baixo, a gente gosta mais, porque normalmente vai bem mais rápido, tá? Então a gente vai no vermelho. Então não tem essa. Ou a gente compra ou a gente vende. O que eu ensino para os meus alunos é que você tem que estar pronto para reagir. O mercado pode tomar qualquer direção. Então você tem que saber que se ele for para um lado, você reage de uma forma, e se ele for do outro, ele reage de outro. Mas você naturalmente tem que ter formado na sua convicção e na sua cabeça que
há uma possibilidade maior dele ir para um lado do que do outro. Então, foque quando ele estiver indo para esse lado que ele tem a possibilidade maior de ir. Esse lado que ele tem a possibilidade menor de ir é o que a gente chama de contratendência. Eu evito operar contratendência. Além de não dar dinheiro, dá muito susto e toma, na maior parte das vezes, o seu dinheiro. Eu prefiro ficar algumas semanas ou dias fora no mercado do que apostar na contratendência. E prefiro entrar na contratendência porque na tendência, porque na tendência ele vai pagar aqueles 2 ou 3 semanas que você ficou sem operar, ou aqueles 2 ou 3 dias que você ficou sem operar, ou ficou fora do mercado. E ainda que algum ativo não te dê oportunidade de entrar, os outros ativos vão te dar uma boa oportunidade de entrar, ok? Então, abriu a semana, ainda está muito devagar. Vou descer aqui para o gráfico diário do Nasdaq e vou ajustar as ferramentas, porque enquanto eu estava no gráfico semanal, ele coloca as ferramentas, os indicadores com base na abertura da semana e não com base no dia em si. Então agora eu ajustei aqueles gráficos para eles ficarem ancorados no ponto mais preciso ainda. E olhe lá, quando a gente desce para o gráfico diário, observe que respeita muito e respeita na mosca, respeita muito e respeita na mosca. Tudo isso aqui é mosca, tá? Porque é uma região. E ainda mais quando o candle faz essa subida e descida e não mantém o preço nesse nível, a gente tende a considerar o corpo do candle, porque é onde lá está expressivamente a maior quantidade de dinheiro negociada naquele dia, que é onde está entre a abertura e o fechamento. Então, o que é que acontece? Observem uma coisa aqui, ó. O mercado subindo contra a tendência, próximo de bater. Deixa eu voltar aqui para o semanal. Não coloquei lá. Vou colocar aqui no diário. Vou colocar outra ferramentinha daquela, ó, expansão de Fibonacci. Vou mostrar para vocês que o mercado bateu aonde? Mais uma vez, correção ABC, bate aonde? Entre os 100 e 127%. Bateu na mosca do 100% e agora está na mosca de novo no 100%. Se ele armasse aqui, se ele armar como é o que está mais ou menos mostrando aqui hoje, que vai começar a cair novamente, então eu quero esperar ela aqui embaixo. Observe que eu já coloquei aqui na minha ferramenta alguns alertas para que, no caso de o preço for para baixo, eu tenho que tomar uma decisão aqui, ó, quando esse alerta me disparar. Eu não preciso ficar 100% do tempo olhando para o gráfico. O que eu preciso é colocar meus alertas e a partir daquele momento esquecer, vou fazer outra coisa. Quero assistir televisão? É só virar e botar o pé em cima do sofá e assistir televisão. Assistir notícia, ou trabalhar em outra coisa, ou fazer outra coisa, ou ir para a rua, fazer o que você quiser. O que é importante é você analisar o gráfico, colocar os seus alarmes em pontos onde você espera operar, em pontos onde você precisa tomar uma decisão, e que compensa você tomar uma decisão e esquecer. Não adianta ficar aqui vigiando, porque você só vai sofrer, vai danar o seu psicológico, você vai entrar num estado de ansiedade estressante e vai cometer erros inevitavelmente. Então, para evitar isso, coloca lá, posiciona os seus alarmes em pontos específicos. Hoje, inclusive, de manhã, eu estava conversando com um amigo, um irmão na fé, e enquanto eu estava com ele na ligação, e disparou um desses alarmes no S&P 500. E eu falei para ele, me dá um segundinho aqui que eu vou olhar no gráfico enquanto converso para você, porque eu preciso tomar uma decisão agora. Naquele momento, bateu naquela faixa de preço, mas eu não estava confortável de entrar na operação, simplesmente continuei a conversa com ele e fui resolver outras coisas e acabou. Então, daqui a pouco, daqui mais algum... Opa! Agora tá abrindo. Deixa-me ver se é agora... Não. Daqui a pouco vai abrir o mercado americano, ainda tem aí algum tempinho para abrir o mercado de ações americano. E eu quero ver
como é que, se nós estivermos ainda gravando esse vídeo, eu quero ver como é que vai, quando entrar o volume bruto aqui no início da sessão, eu quero ver para que lado definitivamente vão esses ativos, tá? Então eu sei que está aqui marcado uma alerta. A partir do momento que ele bater nesse alerta, vai disparar o meu celular, meu computador, meu tablet, o meu relógio, vai disparar tudo. É impossível você não ter nenhum desses dispositivos perto de você e poder acessar naquele momento aquela informação. Então, meus alarmes estão aqui. Coloquei um outro alarme aqui perto da faixa dos 100, 127%, dos 127%, que é onde ele pode chegar ainda, ok? E aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui mais uma linha extra vermelha, porque é aqui onde ela deve falhar esse teste de topo, no 100, 127% e nessa linha outra vermelha. Já tem uma linha vermelha vindo lá de trás que ela está respeitando muito, que respeitou, e mais uma vez, em cima desse último topo, ela está respeitando mais uma vez essa linha vermelha. Man, você quer comprar? Vai na fé, meu irmão, que só a fé mesmo pode te ajudar, entendeu? Mas se eu fosse você, eu não comprava. Você não quer vender, você não vende. Mas sendo você, te dando um conselho muito de amigo, man, você é um cara de muita coragem, se você tiver coragem de comprar aqui. E pode ser que dê certo, tudo bem, você pode comprar e pode ser que dê certo. Mas a grande possibilidade é que não dê. Então eu prefiro apostar na situação em que a probabilidade é maior, tá? Mas muito bem, vamos lá. E stop é inevitável, tá? Mesmo fazendo as coisas certas, infelizmente você vai tomar um stop. Hoje eu vou gravar um vídeo mostrando como um tema do momento pode ajudar a gente a ganhar dinheiro no mercado e ajudar a gente a não perder dinheiro no mercado. O que a Copa, o que é que um jogo de futebol tem de código escondido por trás dele e que pode ajudar a gente entender como é que funciona esse game aqui também. Não estou dizendo que isso aqui é um game, mas estou dizendo que lá nós podemos extrair lições de um tema de momento agora, né? A Copa de futebol pode ajudar a gente a entender esse mercado. A psicologia é a mesma, tá? Gravar esse vídeo, fique esperto que essa semana sai aí para vocês. Então, ou seja, se ele disparar esse alarme, eu tenho uma coragem muito grande de apertar no botão vermelho e esperar ele vir aqui, ó. Observe que eu coloquei outro alarme aqui embaixo, que eu posso até ajustar ele aqui um pouquinho e esperar ele vir aqui nessa linha azul, fazer esse teste mais uma vez. E vou colocar um outro alarme, porque ele pode vir, até colocar um pouquinho antes aqui, ele pode vir também nessa linhazinha azul mais clara aqui embaixo. Então, Rodolfo, eu trabalho lá com atividade que eu não posso ficar olhando o celular todo dia, toda hora, ficar no computador 100% do tempo. Não precisa, man. Você não precisa. O que você precisa é usar a ferramenta. O que você precisa é ter uma boa análise de gráfico, definir seus alarmes e a hora que o alarme tocar, você tentar olhar. E se na hora que o alarme tocar você não puder, não tem problema. Todo dia, toda hora tem oportunidade e você, se não pegar naquele ativo, você vai pegar em outro. Ok, entende? Aquela história de que o cavalo branco selado só passa uma vez na vida, aqui não funciona, tá? O cavalo branco passa para lá, daqui a pouco ele passa para cá, daqui a pouco ele volta de ré, daqui a pouco ele passa correndo, tem hora que ele passa devagarinho, mas ele passa toda hora, não se preocupa. Uma hora você pula em cima, tá? O que não pode é ele passar correndo, você tentar pular em cima dele e errar o shot e cair com a cara no chão. Isso não pode, evita. Né? Então vamos esperar quando o cavalo estiver passando uma velocidade agradável e a gente estiver seguro para pular em cima dele, cair seguro em cima dele, a gente pega ele, tá bom? Não se preocupa, o cavalo branco aqui passa toda hora. Mas passa quantas vezes por dia? Eu disse toda hora, mas eu não posso dizer
que ele vai passar a cada 30 minutos, a cada 1 hora, a cada 2 horas, ou seja, o que eu quis dizer é que ele passa frequentemente. Normalmente dá 1 a 2 operações ao longo do dia. Hoje de manhã já deu uma operação nesse ativo, uma operação curtinha que daria aí $40, $50, mas para muita gente $40, $50 já é um bom complemento de renda no dia, tá? Normalmente dá 2 operações, 3 operações ao longo do dia, não mais do que isso, normalmente 1 ou 2 operações ao longo do dia. E aí eu estava falando aqui, olha, essa situação em que o preço está subindo a ladeira, porém o volume está caindo, demonstra uma fraqueza em tentar romper esse topo aqui. Vamos esperar, hoje é um dia de decisão, ou pelo menos essa semana é uma semana de decisão lá no Nasdaq. Uma outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês. Bom, considerando que, vou olhar aqui no gráfico, vou voltar para o semanal de novo, e vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Vou usar uma ferramenta que nós só temos essa ferramenta no TradingView, tá? Em toda essa subida aqui que ele deu ao longo do ano passado, de 2021 inteiro, ficou muito dinheiro preso nessa faixa de preços aqui, ó. Essa faixa de preço é uma faixa que foi uma faixa muito importante. Foi aqui onde houve, dessa tendência toda, foi onde houve a maior negociação desse ativo. Eu não vou colocar ela aqui para frente, agora eu vou fazer, como o gráfico aqui estava mais limpo, eu mostrei para vocês isso aqui. E agora eu vou mostrar nessa pernada de baixo aqui toda, onde é que ficou preso a maior concentração de dinheiro. Ai, ai, man. Ai, ai, man. Olha só que nessa queda toda, onde ficou preso o dinheiro. Agora eu vou voltar lá para o gráfico diário, tá? Voltar para o gráfico diário. Olha onde houve o maior nível de negociações nessa queda todinho, aqui nessa faixa, nessa linha azul, aqui é onde está o dinheiro bruto. Aqui é onde foi a maior briga. Quem comprou botou muito dinheiro, quem vendeu botou muito dinheiro, mas aí o que é que acontece? Quem foi que ganhou aqui? Quem vendeu, porque o preço continuou caindo depois e só se manteve abaixo dessa linha. Você acha que ela vai passar assim fácil dessa linha para cima? Você acha que a galera que empurrou para baixo, que ganhou essa briga, vai deixar o preço passar para cima dela de graça, assim, rápido e fácil, sem haver uma nova briga aqui? Bem, desculpa, mas não vai deixar passar rápido e fácil desse jeito. Então aqui é realmente um ponto de ultra resistência. Quando lá os meus colegas, digo colegas porque são só colegas mesmo, tá? Dizem lá para vocês, ensinando para vocês price action, que já era, e na mentoria eu explico porque já era, eles explicam para vocês que topos e fundos são pontos de suporte e resistência. Esquece, isso acabou. Essa era acabou. Isso funcionou até uns 7, 8, 10 anos atrás. Agora o que funciona é isso aqui, ó, concentração de dinheiro. Onde é que o dinheiro está? Qual era o motivo? Aqui tem algum... Onde está essa linha azul? Tem algum topo e algum fundo? Não, né? Nem topo nem fundo aqui. Ao longo dessa linha azul. E olha aqui depois dessa linha azul, o que é que aconteceu? 2 topinhos foram lá, o dinheiro parou lá, foi lá, bateu, tentou furar e voltou, não conseguiu, tentou furar e voltou, não conseguiu, tentou furar de novo semana passada e não conseguiu. É aqui onde está a barreira, man. Não é aqui nesses topinhos, não. Não é aqui nesse topinho, não é aqui nesse fundinho, aqui não é suporte e resistência. Esquece price action, acabou, entendeu? Agora nós estamos em uma outra geração. Definitivamente nós estamos numa geração. Não é uma evolução da geração anterior. É uma nova geração. E as pessoas ainda estão resistentes de mudar para essa geração, tá? Bom, já gastamos bastante tempo aqui. Tinha mais algumas coisas para mostrar aqui para vocês. Eu vou deixar quieto por enquanto. E vou mostrar aqui, por exemplo, no nosso colega lá, ainda o índice americano, o S&P 500, essas coincidências não é coincidência.
é previsão de mercado mesmo, mas as ferramentas não funcionam. Não é que as ferramentas não funcionam corretamente, mas o mercado não segue uma correlação igual, correlações iguais 100% do tempo. Então, enquanto lá o Nasdaq cumpriu bonitinho os 38,2, aqui também cumpriu, o S&P 500 também cumpriu. Depois o S&P 500 também cumpriu na mosca o 0,5, mas ele ficou devendo 0,618. Percebe que ele não cumpriu os três níveis? Não tem nada de errado nisso, não tem nada de errado nisso. Mas aqui o retorno de quem estava esperando, ou de quem estava tentando uma venda, foi menor do que quem estava lá no Nasdaq. Então, quando eu digo para você, vai no Nasdaq, man, confia. Então, não vou perder muito tempo aqui, vou tirar só essa e vou mostrar um negócio. Vou colocar lá a VWAP ancorada aqui onde é para ela estar. Tem uma boa previsibilidade também, testou, veio lá, testou o topinho rápido aqui, depois testou de novo, aqui fez um teste mais agressivo, fez a gente passar um medinho aqui, não tem problema nenhum, porque ainda estaríamos no lucro, e depois fez o que a gente esperava que ele fizesse. Vamos colocar uma outra VWAP ancorada aqui, de topo. Aqui também fez passar um sustinho maior. Lá no Nasdaq a gente passou algum susto? Não, né? Aqui já passou 2. Ah, então é por isso você fala para a gente ir no Nasdaq, né? É por isso também que eu falo para vocês irem no Nasdaq. E aí eu vou arrastar ela daqui para frente, ó. Agora, de novo fazendo passar susto, man. Então você vai ficar abraçado com aquele que te faz passar susto, ou você vai ficar abraçado com aquele que faz o que você quer e o que espera que ele faça? A decisão é sua, tá? Eu ajudo te mostrar isso, eu revelo essas coisas para vocês, mas a decisão é de vocês, tá? Teria que ir até um pouco mais acima para testar os 100, 127%. Se nós formos conservadores e considerarmos aqui essa, essa pernadinha A, B, C, ele deveria ter parado no 100, 127%, ao passo que ele passou dos 100, 127%. Eu esqueci que boa parte dessa galera, da nossa galera, assiste no celular, e se eu não aumentar aqui, a galera não vai conseguir enxergar, né? Então vou aumentar, desculpa aí, pessoal. E aí o que acontece? Mais uma vez, deu susto aqui de novo. Então a característica desse ativo, dos ativos, é diferente. Por isso que eu disse, você tem que desenvolver uma relação com o ativo. E então esse ativo aqui, o Dow Jones, a gente tem que esperar dele que ele vá ser sempre um pouco mais agressivo nas correções. Ao contrário que o Nasdaq, não. O Nasdaq ele vai mais, vai mais na mosca. Então, como esse aqui é mais agressivo, esse aqui é mais arisco, eu não vou ficar cutucando esse aqui, entendeu? Eu vou lá no outro, que o outro lá é mais manso, o outro lá é mais dócil, o outro lá aceita as suas restrições, os seus comandos. Aqui não, esse aqui é mais bruto, esse aqui é mais agressivo. Então a gente brinca com esse aqui também, mas a gente brinca com mais cuidado nesse aqui. E os outros da mesma forma, tá? Não vou perder muito mais tempo mostrando isso aqui para vocês, porque o que eu queria mostrar é justamente essa correlação. A primeira delas é mostrar que enquanto os outros países estão fazendo aí uma movimentação, uma movimentação de contra-tendência para cima, o Brasil já entregou as botas entregou os pontos por conta desse cenário político que nós temos lá, tá? Beleza, vamos lá. Vou pular aqui um pouquinho para o nosso amigo BTC. Vários dos meus alunos são fãs das criptomoedas. Caracteristicamente, os alunos mais jovens são fãs das criptomoedas.
E a maior parte deles gosta bastante dos YouTubers, né? Alguns deles com centenas de milhares de seguidores, que inclusive já estão mandando comprar desde lá da última semana de setembro. Estão mandando comprar. Nas últimas 3 semanas eu venho fazendo vídeo mostrando exatamente o que é que acontece com esse tipo de ativo, alertando sobre isso. Os alunos já sabem disso porque eu sou até chato. Tem hora que eles mandam parar. Tá bom, tá bom, tá bom, né? A gente já sabe. Mas a minha função como seu mentor, a minha função como seu professor é te avisar, te avisar, te avisar, te avisar, te avisar, porque eu não quero você chorando no meu ombro, tá? Dizendo, não quero. Quando você vier chorar no meu ombro, eu disse, bota a mão. Cadê a mão? Vai levar palma torada, viu? Porque eu te avisei 100 vezes e você não quis escutar. Quis fazer do seu jeito, então vai lá. Então tá aí, ó. Eu falei que Bitcoin precisaria de mais 5 a 12 semanas para testar o fundo, tá? Então tá aqui para a gente dizer, depois que parar de cair, de 5 a 12 semanas para a gente dizer assim, realmente parou de cair, testou o fundo, agora vai subir. Mas já tem gente mandando desde o final de setembro comprar. Seu amigo, viu? Depois você me diz quem é seu amigo de verdade. Você não quer vender, tá tudo certo. Você não quer apertar o botão vermelho, tá tudo certo. Mas não aperta o azul ainda não, man. Pelo amor de Deus, não aperta o azul agora, cara. Dá um tempo. Espera o ativo fazer o que precisa fazer. Ele precisa testar esse fundo. Ele não encontrou fundo ainda, certo? Mas aqui tem uma coisa interessante. Observe que toda vez que ele fez o que está fazendo, tá vendo aqui essa sériezinha que eu acabei de desenhar aqui? Toda vez que ele fez, ficou dias com movimentos muito pequenos, logo depois ele deu um movimento mais abrupto. Vou considerar aqui do meio do caminho até o pontinho. Aqui foi 250%. Vou considerar aqui do meio até aqui em cima foram 583%. Aqui ele começou a fazer também um movimentinho desse de pequeno volume, menorzinho, e aí acabou rompendo para baixo, dando continuação à tendência. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó, nesse retângulozinho que, de novo, está estreitando. Nós temos 3 semanas que o Bitcoin não faz um movimento expressivo. Ah, o Rodolfo quer dizer então que agora vai? Não, man. Agora ele vai precisar de 5 a 12 semanas para fazer exatamente o que fez aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, ele deu um shotzinho para cima. Depois, vamos aumentar aqui. Vocês estão no celular, né? Alguns de vocês estão no celular. Deu um shotzinho para cima. Depois ele fez um shotzinho para baixo. E aí, ó, vou colocar a nossa ferramentinha aqui do VWAP ancorada. Low 09. E aí, olha o que é que aconteceu. Ô, man, não posso atender agora. Sorry. Não posso atender a hora. Sorry. De novo, estão insistindo. Então, o que é que nós vamos fazer aqui usando aqui a nossa ferramenta VWAP ancorada, enquanto ela estava sendo construída aqui, vamos ver quantas semanas. Ó, desse candle até aqui foram 77 dias. Então, 77 dias em semanas são 32 meses, 77 dias, 2 meses e 1 semana. Então, cada mês 4 semanas, 4, 4, 8, 9 semanas. Top demais! Se é de 5 a 12, eu confio mais quando passa de 7. E nesse caso foi 9 semanas. Top demais, filho. E é 10-0 a favor do Brasil quando faz esse negócio aqui, né? Fiquei com esse negócio da Copa na cabeça, do vídeo que eu vou gravar essa semana. Então, ou seja, amigão, se ele fizer a mesma coisa que ele fez aqui das outras vezes, ok? Então ele vai precisar daqui, ó, de 5 a 12 semanas, depois que parar de cair, para ele fazer aqui, ó,
um pouquinho para cima, voltar, fazer um fundinho, não romper esse fundo, aquela linha azul, parar naquela linha azul e começar a subir. Aí eu acredito sim num movimento grande, um movimento, sei lá, se ele vier testar esse topo aqui, ó, esse topo histórico anterior aqui, nós estamos falando de uma subida de 300%, ok? De 200 a 300% de subida. Mas quando é que isso vai começar? Cara, de 5 a 12 semanas. Não é, de repente, nem para esse ano. Não sei, pode ser semana que vem também. Ele pode começar a subir a semana que vem. Mas eu não vou comprar por agora. E não é prudente falar para as pessoas: compre agora. Não é. Esqueçam por agora, compra nesse ativo. E olha só o que ele está fazendo. Não vou fazer nada nele, já estou vendido nele. Vou colocar um alerta aqui, porque se ele perder esse fundo aqui, amigão, é continuação de tendência. E a gente sabe, eu mostrei nos outros vídeos das outras semanas, assiste lá os 2 últimos vídeos das 2 semanas, mostrando até onde ele pode chegar aqui embaixo. A gente pode acreditar que ele chega, tá? Então, Bitcoin visto mais uma vez. A galera que está mandando comprar desde setembro lá, já deve estar com vergonha. Não estão com vergonha nenhuma. Eu ia falar aqui um palavrão, mas como boa parte dos meus alunos são irmãos na fé, e eu não deveria fazer isso também, mas às vezes minha natureza humana me faz pecar. Então aqui eu quero dizer para vocês o seguinte: aprenderam, e eu ataco bastante isso, uma desculpa nova. E essa desculpa nova é dizer o seguinte: não, mas eu estou comprando agora porque é para longo prazo. Não, eu estou comprando agora que eu estou pensando na minha aposentadoria. Olha, sua aposentadoria pode nunca acontecer desse jeito, viu? Se você continuar arriscando seu dinheiro desse jeito, é possível que você perca de forma significativa boa parte do seu dinheiro. E ainda mais, se você fizer como essa galera manda fazer aí, alavancando até 10x, até 10 vezes, é muito imprudente esse tipo de estratégia, tá? Lá na mentoria eu explico isso. E para nós encerrarmos aqui, eu quero olhar um outro ativo que já é do Forex, que é justamente o GBP BRL. Ou seja, com quantos reais eu compro uma libra. É uma moeda é um par de moedas que interessa muito aos brasileiros, sobretudo para aqueles que mandam dinheiro aqui da Inglaterra para o Brasil. E algumas semanas atrás, veja, alguns meses, esse par de moeda entrou nesse canal amarelo aqui, que é só para baixo. Ele ainda não reverteu essa tendência que vem desde 2021, desde março de 2021 de só cair, tá? Ele ainda não reverteu, mas ele está fazendo aqui um movimento ABC que eu já mostrei lá na análise dos outros ativos. E aqui, nas semanas passadas, tem um amigo na verdade, ainda não é aluno, mas que vem me perguntando: e aí, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu disse: não faz nada por enquanto. Se você não mandou ainda, não manda por agora, porque ainda não decidiu o que é que vai fazer. Se tivesse caindo, eu ia dizer para você o seguinte: já manda logo porque vai cair mais. Mas eu também não posso dizer para você que mande logo, porque não mande agora, porque vai subir. Ainda não tinha mostrado essa tendência, mas de 3 dias para cá ele andou dando uma subida, porém chegou num ponto complicado. Ele está aqui deixa eu aumentar aqui para todo mundo ver, ele está aqui no 127%. Aqui é o ponto onde há uma possibilidade de falha dessa subidinha que ele tem feito nos últimos dias aqui.
Então, ou seja, se você tem um trocadinho para mandar para o Brasil, precisa mandar, eu acho que é um bom momento você mandar um pouco agora. Porque aqui ele pode continuar subindo, pode sim, mas aqui é um ponto onde na maior parte das vezes ele falha, tá? É um ponto onde aqui ele encontra resistência e volta a descer, ok? Então, como a gente não sabe se ele vai continuar subindo, se ele não, ou se ele vai continuar caindo, por quê? Não pela Libra, mas pelo real, por toda essa instabilidade que nós temos lá no Brasil nesse momento. Então, não dá para fazer uma previsão com alta possibilidade de acerto aqui. Se fossem outras moedas, a gente arriscaria fazer uma previsão. Mas nesse caso aqui, basta uma notícia lá na TV, ou basta alguém falar qualquer coisa, ou explodir qualquer coisa lá, que isso aqui dá pulo igual cabrito em cima da cerca. Então, não dá para saber o que acontece agora, mas que na maior parte das vezes, quando ela chega nessa faixa de preços, é onde há a possibilidade de falha. Então, se você tem um dinheirinho para mandar, manda lá 20% dele por agora e vamos esperar o que vai acontecer ao longo dessa semana aí, ok? Bom, basicamente era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Foi um review assim bem superficial do mercado e eu estou fazendo assim com bastante detalhe, bastante e bem devagarinho, porque eu sei que é boa parte do pessoal que me assiste aí são abaixo do nível iniciante, aliás, não tem nem a formação mínima para para entender tudo isso que eu estou falando, mas eles precisam entender qual o que a gente faz quando a gente se torna um investidor ou quando a gente se torna um especulador. E muitas vezes, por elas nem saberem o que a gente faz, fica muito difícil elas tomarem a decisão de avaliar se aquilo é realmente bom ou mal para elas, ou aplica ou não aplica para elas. E, sobretudo, fazer elas entenderem que existem promessas de ganhos rápidos, expressivos, fique milionário em 1 ano, em 2 anos, e basta assistir o meu cursinho online que você vai já sair apertando o botão e ganhando dinheiro, vai no restaurante sushi lá com o seu celular, você faz uma operação e já paga o almoço. Não é bem assim, pessoal. É muito mais do que isso. Muito, muito, muito mais do que isso. É, então isso aí é difícil para mim. Não é difícil, não é difícil, mas requer treinamento, tá? E não é rápido como eles vendem por aí afora. Não vou enganar vocês de forma nenhuma. Não é rápido como eles dizem, em 15 dias, em 20 dias você vai ganhar. Não, não é assim. A formação de um atleta para chegar às Olimpíadas ou para ser um jogador da seleção e trazer a Copa para o seu país não acontece do dia para a noite. Ninguém simplesmente diz eu vou ser jogador hoje e amanhã ganhou a Copa do Mundo. Requer todo um treinamento, uma formação, talvez não desse jeito. O treinamento para ser um jogador requer uma vida. Aqui não é uma vida, mas requer aqui algumas semanas, alguns meses e requer que você treine seus olhos, seu psicológico, sua percepção, desenvolva um relacionamento com o ativo antes de você ser realmente lucrativo, ok? E tem terrenos em que você vai plantar a sua semente com segurança e ela vai prosperar. Tem terrenos que são agressivos. Há terrenos que desenvolvem muitas ervas daninhas, há terrenos que não são próprios para a sua semente, então eu tenho que te alertar como mentor qual é o terreno fértil para você colocar as suas poucas sementes. E mais do que isso, nas últimas semanas eu tenho mostrado quais são, talvez não explicitamente, acho que hoje um pouco mais. Quais são esses terrenos mais férteis para você depositar as suas sementes
e esperar que elas prosperem sem muitas ervas daninhas, sem ter que ficar sem muitas surpresas, ok? Definitivamente não é o Brasil. Sorry, sorry, sorry. Não é o Brasil, definitivamente. Bom, nós vamos deixar isso, tem bastante assunto e eu acho que o vídeo já ficou grande para vocês assistirem até aí. Quem ficou até aqui, muito bem, espero ter respondido todas as perguntas que mais me fizeram ao longo dessa semana e essa semana ainda tem mais um conteúdinho aí para vocês, ok? See you guys, nos vemos no final da semana.